Boa noite. Boa noite, Tiago. Muito obrigado por depois de 2 ou 3 ou 4 anos, Não, finalmente dois. termos tempo. Acho que foram 2. Não, finalmente termos tempo para estarmos aqui a bater um papo. Para começar, o que separa a TPA e a TV Zimbo da ZAP? Não sei se há alguma coisa que os separe de forma muito objetiva, para além da titularidade. Não é? No caso da TPA e a Zimbo pelo menos hoje está sob um processo de arresto, portanto é, digamos, entre aspas, público, tal como a TPA. E a ZAP, olha, a ZAP também está na mesma coincidência. Do ponto de vista da titularidade, são muito similares. Do ponto de vista... Eu sei que essa tua pergunta tem a ver com o meu texto de hoje no Jornal de Angola, mas do ponto de vista de conteúdos, eu hoje tenho alguma dificuldade em destrinçar conteúdos por várias razões. Portanto, não encontro assim, a priori, grandes diferenças. O que separa a TPA e a TV Zimbo da ZAP é a irreverência. Ok, pronto. Ok, pronto, gostei, ok. Mas qual delas é mais irreverente, então? Essa Onde parte... lutam, né? Hoje, quem faz as perguntas sou eu. Eu não estou habituado a só receber, eu sei. De facto, nós tivemos acesso ao teu texto relativamente a essa situação hoje. E a pergunta que eu faço é, uma vez que já foi, portanto, aconteceu o que aconteceu e houve pedido de desculpas, do ponto de vista legal, o que é que aconteceu ali de facto, se é que tens alguma noção, e o que é que pode acontecer a seguir? Eu tenho dificuldades em falar do ponto de vista legal. Talvez aqui na plateia algumas pessoas possam falar melhor do que eu. Mas assim, daquilo do que foi visto, houve ali um caso de agressão, eventualmente se poderia por aí configurar alguma coisa, mas como agressão pública, o que exatamente, é pior, não é? Exatamente. Portanto, e a agressão acho que é um crime público, salvo se alguma entidade, tipo a PGR, quisesse levar a fundo aquele tema, talvez se configurasse algum crime à agressão em si, não é? Mas de outra forma não vejo, até porque entre eles depois houve uma espécie de perdão e de acordo. Mas para mim, repito, e tal como eu dizia no meu texto, não é a minha preocupação o facto em si. O facto acabou por ser um pretexto de uma reflexão que eu já vinha tendo há alguns dias, não é? E está longe, no fundo, só confirma a ideia que eu já vinha construindo para mim mesmo depois de ter parado aí alguns dias atrás para observar muito atentamente, né? Porque às vezes que nós vemos a televisão assim de forma muito de soslaio, muito rápida, mas há um dia em que a pessoa para verdadeiramente tentar assistir, e aí é que há essa confrontação, esse impacto, né? E como é que achas que está a televisão atualmente? Do modo geral? Olha, do modo geral eu não gostei do que vi, portanto... não da ZAP, vamos dizer... Não, já nem falo da ZAP, falo mesmo de televisão... Do modo geral? Do modo geral. Não gostei do que vi porque senti uma dificuldade muito grande, uma pobreza de conteúdos que é de alguma forma assustadora, e acho que a televisão no nosso contexto tem de cumprir um outro papel. Muitas das vezes nós nos atendemos a órgão de informação, tipo para noticiar factos e tudo mais, mas eu entendo que a televisão, tal como a maior parte dos órgãos de comunicação social, devem também cumprir um papel de entretenimento, e se calhar aí pode ser que estejam a cumprir. A mim não me entreteve nada, nem a irreverência. Agora, do ponto de vista da educação, aí há muito para discutir, e eu acho que é possível conciliar as duas coisas. E era nesse sentido que eu fazia a primeira pergunta. É do ponto de vista legal, tu enquanto jornalista, mas depois enquanto cidadão, tu estás em casa, pões aquele cenário e vês aquilo. Nós, enquanto cidadãos, nós não podemos nos sentir de alguma forma afetados. Aqui em Angola não existe trauma, aqui ninguém fica traumatizado, ninguém bate bem, todo mundo bate bem na cabeça. Não, então quando se diz que já houve perdão, parece que já todo mundo esqueceu, não é? Pois, aparentemente. E nós aí temos uma facilidade em esquecermos de algumas coisas, o que é estranho, não é? E a ZAP? No caso concreto, eu vou-te perguntar isso porque eu já estive algumas vezes na televisão, e tu também, aliás, inclusivamente tu já foste apresentador do Jovem Mania, e as pessoas vão à televisão
mas não assinam nenhum termo de cedência de imagem, e eu sei que isso se faz. Como é que isso, portanto, no final do dia, como é que isso responsabilizaria ou não a ZAP por não ter havido aqui esse compromisso entre a ZAP e os convidados, que entretanto ninguém se deu para ir levar porrada em público, não é? Olha, é uma reflexão pertinente, Tiago. No fundo, é uma situação que pode nos levar a avaliar esse tipo de necessidade, né? Até que ponto eu, enquanto convidado, ao participar num programa de televisão, peço que sejam salvaguardados alguns direitos sobre a minha imagem, não é? Ou a própria televisão, digamos, obriga-me a ceder todos os meus direitos da minha imagem naquele exato momento. Mas isso é uma evolução que poderemos lá chegar em função do nosso contexto. Hoje não é assim, não foi assim antes, não é assim ainda, não é? Mas eu tenho dificuldades em achar que esteja aí o buzilos da questão. Claro está que a ZAP, para mim, tem a responsabilidade de criar conteúdos, não é, que sejam diferenciadores. A ZAP, como qualquer outra televisão, tem de ter a preocupação das audiências, que é normal, não é? Mas tem de ter também a preocupação de transmitir e agregar valor para as pessoas. Tu falas de audiências e tu deves saber mais disso do que nós. Existe. Eu cidadão, telespectador, quero ir a um sítio agora para ver quem é que está a liderar as audiências a essa hora. É possível? É possível. Eu sei que há algumas empresas que fazem... A mais conhecida delas não será publicidade nenhuma, é a Marktest. Não, calma, não estou a falar disso. Eu estou a falar de algo tipo instituto. Um observatório. Exatamente. Algo público, porque a Marktest depois há sempre a conversa de que não, alguém pagou mais. Houve aquele cenário, entretanto, da Zimbo, estava, mas afinal era TPA. Não me interessa isso. Que é a questão? Eu, enquanto angolano, um sítio tipo institucional, mas tipo sério, que lá diz, olha, este mês foi isso. Não, nós tínhamos de ter um observatório, não é? Okay. E aqui, para o nosso figurino, acho que há duas instituições que podem cumprir esse papel. A ERCA pode criar um observatório, não é? A ERCA cá na cidade de Ponta... Ok, mais. Não. Tem people até hoje, não tá, daquilo já está decidido? Já sabem quem é quem e o que é que fazem? Pronto. Mas a ERCA existe e está lá enquanto instituição. Portanto, a ERCA pode absorver e criar dentro da sua estrutura um observatório que cumprirá esse papel. Ok. Né? O outro pode ser a Comissão de Carteira e Ética, mas eu penso que no nosso contexto o mais adequado seria a instituição pública. A ERCA poderia, dentro de si, criar um observatório para esse tipo de análise e outras. Né? Ok, boa. Jornalista, licenciado em Comunicação Social. Mas é mesmo licenciatura ou daqui a uns anos vamos descobrir que é bacharelado? Olha, eu eu fiz um bacharelado, não é bem bacharelado, eu nem chamo bacharelado. Em História... Bolonha? Não é nem Bolonha, nem coisa disso, né? Eu fiz uma parte dos meus estudos em História no ISET, onde tenho muitos colegas que estão aí disponíveis para confirmar. Para confirmar. E depois fiz a licenciatura em Comunicação Social, onde ainda tem uma turma muito maior, quer professores, não é? Estão aí, o João Melo, a falecida professora Gabriela Antunes, o Jorge Antunes, que é filho, Albino Carlos, a Amélia Borja. Não é uma lista grande. Não precisa. E tem colegas estão vivos, disponíveis, portanto, qualquer um deles. Mas tem uma particularidade interessante, é que, pelo menos, a minha turma foi a primeira turma de licenciatura em Comunicação Social do país. Primeiro grupo. Ok. Primeiro grupo de licenciatura. Que é duvidoso. Não é duvidoso. Foi a primeira. Foi a primeira, a fornalha, e da qual estou aqui eu. Portanto, nós não somos duvidosos. E temos muitos outros colegas que estão para ir pelos vários órgãos de comunicação social, outros no mercado fazendo outras coisas. Ok, boa. Na qualidade de assessor, o que terias aconselhado a Adalberto Costa Júnior a fazer quando aconteceu a situação de pôr em causa a formação dele, enquanto assessor? Eu acho que, há para mim um princípio básico, que é o princípio da verdade, não é? E em comunicação reitera-se muito isso, não é? É verdade que também há o princípio da inverdade, que não é mentira, não é?
E os políticos usam muito deste princípio, mas parece-me que neste caso era importante desde a primeira hora clarificar. Eu sou um apologista ferrenho de quando há situações de dúvidas, as pessoas têm que clarificar, não devem deixar alimentar-se e vir mais o A, o B, o C, confirmar, desconfirmar, mentir, desmentir. Não, as pessoas têm que ter a hombridade de confirmar aquilo que são e aquilo que não são. Portanto, tiram-me só 3 dúvidas rápidas. Diz-me. O que aconteceu com o prédio da DENIC, com o Angosat, e porquê que de todos os marimbondos só tem tipo 2 ou 3 na cadeia? Consegue explicar isso? o prédio da DENIC caiu. O prédio da DENIC caiu. A explicação é o prédio caiu. Não, o que é que Portanto, nós andamos a construir... O que aconteceu com o prédio da DENIC? Eu estou a responder, o prédio da DENIC caiu. Não, mas então, o que é que és ouvir? então neste caso, o Adalberto Qual é a diz... pergunta? Qual é a essência da pergunta? Não, às vezes, nós simplesmente não temos a resposta. Da mesma forma, no final vais falar o que tu quiseres. Mas da mesma forma que eu estou a dizer, imagina, estamos aqui no caso concreto do Adalberto. Okay. Imagina, disseram, não és formado. Ele diz, eu sou. É uma resposta. Pelo visto, isso não é suficiente para nós, que faz sentido. Atenção, faz sentido. Não, mas nós, quando eu digo uma resposta, vamos lá ver, né? É uma com pés e cabeça. Só Sim, que no tem que ser caso uma da DENIC coisa- não tinha nem pés nem cabeça, por isso é que caiu. Epá, também já foram, eu confesso que Já foi há muitos anos. Já foram há alguns anos, algum bom par de anos, né? Mas era no sentido só de exemplificar que às vezes, em condições normais, o sentido da verdade sempre. Sim. Principalmente quando uma pessoa se está a candidatar a um cargo público. Cargo que não é um cargo qualquer, né? Para mais. Exato. Mas também existe a lei. Certo? E a lei, tanto quanto nós sabemos, existe o ónus da verdade. Quem acusa é que tem que provar, porque senão, o que poderia acontecer no país é, muita gente diz, esse é gatuno, e esse tem que provar que não é gatuno. Já pensaste como é que vamos fazer esse exercício? Esse é gatuno. Agora eu vou dizer, não, eu tenho isso, mas não foi do roubo, vou-vos contar. Eu acordava às 6 da manhã, ia na minha... Não dá, eu acho que é preciso sermos mais rígidos que isso, não? Como sim, é que... Sim, não, mas deixa-me, tu estás a misturar aqui algumas coisas. Bom, eu, olhando para esta situação do Adalberto, não é, ou do presidente da UNITA, eu entendo que, enquanto político que está a concorrer para o cargo de presidente da República, não é, tem uma série de trabalho de casa a fazer. Ok. Não é? E esta, como outras situações, devem ser suficientemente clarificadas, oportunamente clarificadas, de modo a evitar... É uma explicação que tem que matar o assunto. Não é uma explicação que ainda levanta novas perguntas sobre o tema. Ok. Daí que eu defendo essa necessidade de vir a público, ou vir a terreiro e clarificar e explicar, a ver se matava o assunto. E eu acho que houve tempo para se clarificar esse assunto, não é? Okay. Portanto, é um assunto que já tem aí 1 ou 2 anos, pelo menos, e há 2 anos que o assunto deveria ter sido clarificado a priori, com provas públicas, tipo documentação. Portanto, acho que é aquilo que se diz, né? Quem não deve, não teme. Portanto, é mostrar isso e matar o assunto por aí. Logo, a partida teria sido um não assunto, né? E não... porque depois, como estamos em política, não é? Há, normalmente, o aproveitamento e os jogos, que também são normais. Portanto, há esse jogo de uma parte e de outra tentar tirar de uma situação o maior proveito possível. Ok, aliás, eu acho que nós vivemos num jogo político, porque governar que é bom. Não, o jogo político é uma coisa, a governação pode ser outra. Vamos chegar na governação. Vamos. Não existe, mas vamos chegar lá. Tu já foste editor do Jornal Angolense e do Novo Jornal. E atualmente tu escreves para o Jornal de Angola. TPA, Rádio Nacional, Jornal de Angola, por norma, cobrem mais o MPLA do que tudo o resto. Eu gosto desse tema por uma razão simples. Porque eu tive a particularidade da altura em que apresentava o Jovem Mania ser editor no Angolense. Ok? E depois tive uma outra particularidade. Na altura em que estava a trabalhar na área de informação na TPA, ok? Mais na parte económica, era editor no Novo Jornal.
Ok. E, portanto, o que eu gosto de usar essa minha, digamos, entre aspas, bicefalia, não é? É no sentido de que nós somos jornalistas. Ponto. Somos jornalistas. E nós, enquanto jornalistas, temos um código, devemos nos pautar por esse código e cumprir esse código. Não é? O que pressupõe sermos o máximo possível rigorosos naquele trabalho que fazemos. Não é? E, portanto, eu, não é? Quer nas vestes de editor no Novo Jornal ou no Angolense, quer nas vestes de jornalista, repórter na TPA ou apresentador de televisão na TPA também, não me sentia em momento nenhum limitado. Ok, nesse Nem caso. no Angolense ou no Novo Jornal. Aliás, nós costumávamos dizer uma coisa no Novo Jornal na altura, que era, nós chamávamos o Novo Jornal para nós que representa uma pedra no charco, que era despertar, e sobretudo o jornalismo impresso, no sentido de que as abordagens devem obedecer um único critério, objetividade. Tratar as coisas com objetividade e depois daí vamos conseguir evitar que o fulano nos atire uma bandeira, né? Esta dessa bandeira, não. Objetividade. E se conseguirmos seguir esse primado, entre aspas, somos inatacáveis. Gosto principalmente da boa experiência que tu tens dos órgãos privados. Eu referia-me aos públicos. Então, a pergunta é a mesma. Jornal de Angola, Rádio Nacional e TPA, claramente que cobrem mais o MPLA, certo? Porque é uma questão de factos, é uma questão de realidade. Às vezes é só isso. Vamos à pergunta. Então, o certo é se concordas ou não, porque se não concordares, a pergunta é uma, se concordares, a pergunta é outra. Aqui tem ABC. Pronto, tá bom. Vamos assumir que são os dados, mas nós não podemos dizer sim. Não. Estás a pôr palavras na minha boca. Não foi isso que eu disse. Não podemos dizer sim, nem não. Não vamos dizer nada. Como é que tu classificas a comunicação pública? Comunicação social pública. Sim. Como é que, enquanto cidadão e jornalista, já agora, como é que tu classificas, ainda por cima em ano de eleições, deve ser muito interessante. Achas que é excesso de zelo, como disse o... Assim, eu tenho dito assim, eu acredito que nós, em quase tudo que fazemos, devemos admitir espaços de melhoria. Ok? Espaços de melhoria? Sim, espaços de melhoria. Nós não devemos ficar satisfeitos com o nosso status quo. Devemos procurar ao máximo nos aprimorar, melhorar, digamos, ultrapassar aquilo que são os nossos limites, tentar nos fazer sempre melhor. E eu acho que os órgãos públicos, e eu sou suspeito porque eu não gosto da dicotomia, digo-te, não é? Mas eu acho, como tu questionas em específico os órgãos públicos têm também espaço para melhoria e devem melhorar e acho que os colegas que estão nas redações, que têm essa responsabilidade de pensar, que seja jornalismo, seja outro tipo de conteúdos, devem procurar transcender-se, no sentido de fazer um trabalho o melhor possível. Portanto, eu acho que temos, sim senhora, espaço de melhoria, não é? É importante que nos órgãos haja esse espaço de discussão, de análise, de autocrítica interna, de autoavaliação, para que as pessoas possam também melhorar, não é? Nós não devemos estar satisfeitos com o status quo. Eu acho que nós devemos permanentemente procurar a nossa própria autossuperação. E os órgãos públicos, como os órgãos privados, não é? Devem ter esse exercício permanente de autossuperação. No processo de escreveres para o Jornal de Angola, alguma vez escreveste algo sem ter a certeza? Ou seja, é possível o Jornal de Angola publicar uma notícia sem a devida confirmação e as fontes, todos... Eu só pergunto isso porque o Jornal de Angola, a mim parece um jornal de Angola. Então, acho que naquele jornal, naquela televisão, naquela rádio, tem uma responsabilidade maior. É nesse sentido que... Ok, eu tenho uma relação com o jornal, digamos, particular, não é? Porque eu sou colunista, eu não sou redator, repórter, editor, seja o que for do Jornal de Angola. E, portanto, a minha relação, acho que há 10 anos, sensivelmente, é de colunista. Portanto, eu semanalmente escreves o que te apetece. É um bocado...
É um bocado Entre isso. aspas, não é? Um bocado isso, é olhar um bocado para os temas relevantes, não é? E em função disso eu publicar o meu próprio texto. Portanto, a minha relação com o jornal é essencialmente esta. É texto de opinião. É texto de opinião. Mas o Jornal de Angola é nosso. Né? Nós somos cidadãos. Eu gosto de entender a coisa pública como minha também. Não, mas eu costumo dizer que todos os órgãos são obrigados a um serviço público. E nesse Todos. Exatamente, e nesse sentido, e eu acho que assim vamos perceber melhor como vai o jornalismo no país. É possível o Jornal de Angola passar uma notícia sem ir buscar o contraditório, sem... Não deve. Não deve. Quer o Jornal de Angola, quer todos os outros órgãos. Eu felizmente tenho uma relação muito próxima com os colegas que ainda estão nas redações. E não poucas vezes, não é, ligo para os colegas para contestar e discutir textos que são publicados nos órgãos, não é? E isso acontece com o Jornal de Angola, não é? Como acontece com outros jornais, não é? E mesmo às vezes na televisão, na rádio, portanto, eu digamos que sou um consumidor ativo, não é? Portanto, ouço, não é? E se tenho acesso a quem fez o material, consigo ligar e discutir com ele. Eu acho que esse ângulo não está correto, deveria... Também é um bocado o defeito de editor, né? Portanto, eu, como estive nas vestes de editor há alguns anos, então há essa constante discussão das matérias depois de serem publicadas, né? E de alguma forma eu defendo que os jornais, as rádios, a televisão devem sim observar o contraditório e procurar, não é? Há vezes em que não é possível. Não é possível porque muitas das vezes o próprio contraditório, entre aspas, foge. Não é? E aí, mas também nestes casos o órgão deve dizer que tentou essa abordagem. Tentou contactar, o que são 4 pontos no chão? Quatro pontos no chão. 4 pontos no chão. 4 pontos no chão? Aleatoriamente, o que é que são 4 pontos no chão? Não sabes? Isso é boa. 4 pontos no chão. O que será? Não sei. Formigas. Ah, ok. Formigas. Ok. Portanto, como nós já dissemos, tu trabalhaste como apresentador do Jovem Mania e Economia e Negócios. Quando é que entra a parada da economia e das finanças na tua vida? Acho que entra exatamente aí. Portanto, eu acho, se bem me recordo, eu saí do Jovem Mania, estava para apresentar um programa em que me sentaria numa cadeira como essa. Neste caso. Cinema. Ok, muito bem. Não, é alguma cultura. Bom, mas então o programa acabou por não ir ao ar. Acho que foi para o ar algum tempo depois. Acho que é na Lente, salvo erro. Na Lente. Acho que é na Lente agora. Isso foi na Lente. Na Lente é o do... Era na Lente? Não, na Lente é o do... Na Lente é o do Cabingano. Exato. Mas tinha ligado ao ecrã ou qualquer coisa assim. E este programa acabou por não ir ao ar em tempo, digamos, razoável, não é? E então, na altura, eu estava a receber sem trabalhar. Funcionário público? Não. Estava a receber sem trabalhar. E eu próprio me predispus à televisão para não esperar mais o programa e faria outra coisa, não é? E assim, então, nasceu a ideia de ir para a informação, não é? E ir em específico para a editoria de economia. E foi aí mais ou menos que começou esse lado da informação econômica. Tu estás-me a dizer que na TPA uma decidiu, não, esse jovem do Jovem Mania agora vai para editor de economia. Não fui para editor. Foi só para a área de edição. E depois, nesse processo, portanto, tu eras jovem e tinhas expectativas. Hoje tu és pai. Como é que essas expectativas, como é que tu te vias na altura e como é que tu te vês hoje? Estás tranquilo? Achas que aquilo que tu projetaste foi o que alcançaste? A nível da carreira, já tens carteira de jornalista? Confesso que eu não tenho. Claro que não! Não sei se já. Não tenho. Eu
até já abordei os colegas da comissão, já várias vezes falamos sobre isso, mas como eu também não estou no exercício direto, e eles até deram um ultimato, creio. Ok. Mas fico aqui com o compromisso, na próxima vez que vier trago-te a carteira. Boa. Pronto. Mas a minha expectativa é assim, eu acho que vamos conseguindo construir uma carreira, né? Ou eu vou conseguindo construir uma carreira, mas eu acredito que ainda temos espaço, ou seja, aquela exigência que eu coloquei aos outros também me coloco a mim. Ok. Portanto, eu acho que ainda consigo e devo continuar e fazer outro tipo de... me colocar outro tipo de desafios. Ok. Podemos entrar para a parte em que tu és também assessor no Ministério das Finanças, né? Seria interessante eu acho que aqui, do modo geral, nós precisamos saber, por exemplo, o que é um imposto? Por que eu pago impostos e eu não sinto o retorno? Por que mudaram o nome? Era a taxa de circulação, agora a IVM, e a estrada e o buraco continuam iguais. O que é isso? O país precisa de dinheiro, mas só se eu falar em finanças. Não era suposto ser economia? Explica-nos essas coisas. Começo por onde? Então? O que é um imposto? Então, é assim, é a contribuição que todos nós devemos dar, não é? Há até uma definição, já não sei de quem, que é o preço a pagarmos por uma civilização, por uma sociedade civilizada, organizada. E depois de teres visto o que viste na ZAP, se riem. E depois de teres visto o que viste na ZAP, nós vivemos numa sociedade civilizada? Gostei do barulho, hein? O teu barulho responde tudo. Tu levantaste alto. Não, mas atenção que... Por favor. Nós estamos num espaço, um edifício, onde nós temos... Tiago, tu tens internet aí no teu computador, certo? Tem. Certo. Temos luz. Isso sim, por favor. Temos luz. Temos certo? luz. Sim, hoje. Yeah. Temos. Yeah. Né? Temos que dar graças aos... Não é para dar graças, mas, no fundo, nós temos que perceber que os nossos impostos vão, não é, para atender às principais despesas do Estado. E entre as principais despesas do Estado, tu tens o investimento em infraestruturas, como as barragens e todo o equipamento à volta, tipo as linhas de transmissão e tudo mais. Tu tens os serviços públicos gerais, essenciais, desde a educação, ou o ensino, a saúde. Mas estás a falar de Angola ou do modo geral? Não, mas não há escolas em Angola? Não, mas a minha questão mesmo é só, neste caso concreto, te referes-te a Angola ou do modo geral? Estou-te a dar a explicação de Angola. De Angola, não é? ok. Portanto, nós temos hospitais e equipamentos vários, não é? Que são, digamos, financiados. Uma das fontes principais de receitas do Estado são os impostos. E, portanto, os nossos impostos vão para atender esse tipo de situações. Ok. Nós pagamos impostos há quanto tempo, mais ou menos? Nós devemos pagar impostos ao longo da nossa vida, não é? Portanto, o imposto nem sempre foi a realidade dos angolanos. Sim. Quando é que começou a ser? Quando é que passou a ser uma coisa... Quando é que apertou-se? Quando é que... Não, é assim, vamos falar da Angola independente, vamos esquecer a Angola colonial. Pronto. Na Angola independente tu tiveste num regime de socialismo onde essa realidade não era tão clara. Ok? Depois daí, 92, tu abriste para um modelo, uma economia de mercado, onde se começa então a colocar essa necessidade. Ok? Mas de modo mais incisivo, se quisermos, eu julgo que a reforma tributária de 2011 é no fundo um marco. E é um marco que coincide com a crise do subprime e petróleo de 2008, onde o Estado é confrontado com um choque, não é? E como tens escassez de recursos, não olhavas para os outros impostos, para além dos impostos petrolíferos, da mesma forma. Então, a partir daquele momento, o Estado sentiu necessidade de começar a olhar também para outro tipo de impostos, para além do imposto petrolífero.
E aí sim, então, todos os cidadãos, de uma maneira geral, começam a pagar e a máquina à volta da, digamos, da administração tributária, ela é reestruturada e reorientada nesse sentido. No sentido de fomentarmos aqui também um trabalho de, digamos, não é só sensibilização, mas absorvermos esta cultura do pagamento de impostos enquanto uma forma de financiamento do Estado. E o Estado somos todos, não é? Sim. E a mim parece-me que falta sempre a base, que é o ensinamento. Porque nós construímos hospitais, mas facilmente nós não temos condições para os médicos. E quem diz médicos diz enfermeiros. Tiago... Deixa só... Sim, coisa. Nós construímos escolas e facilmente nós temos dificuldade com os alunos e com os estudantes. E depois, às vezes, nós temos uma brilhante ideia de construir escolas a 30 quilómetros de uma localidade. Portanto, e esse dinheiro também é dos nossos impostos, né? E, portanto, acho que é legítimo as pessoas perguntarem, de facto, se o que nós temos feito ao longo do tempo é pensado com pés e cabeças, na medida em que nós temos estruturas, mas inauguramos uma estrutura e em 2, 6 meses vamos a essa estrutura e às vezes não há papel. Como é que tipo de gestão é essa que nós fazemos de país e dos nossos impostos, que nós não apostamos nas pessoas que vão dar seguimento e manutenção dessas obras? Eu sou um acérrimo, isso é uma visão pessoal, de bairro Vuns. Eu sou um acérrimo defensor dos modelos de comparticipação. Ou seja, eu entendo que, e salvaguardando-se os estratos populacionais onde há nitidamente maior carência, não é? Ou seja, por via acho que é o atestado de pobreza, não é? Salvaguardando-se esses substratos populacionais, os demais grupos populacionais devem comparticipar na utilização de alguns serviços públicos. E aqui estamos a incidir de forma muito particular a saúde e a educação. É claro que, quando nós ouvimos isso assim a priori, muitos de nós ficamos assustados e chocados, mas a questão objetiva é que, para elevarmos a qualidade dos serviços, não é? Se coloca a necessidade de um modelo comparticipado. E muitas das vezes a comparticipação não se esgota à componente financeira. Tem a ver também com o modelo de gestão de algumas estruturas que nós criamos. O que eu quero dizer com isso? A associação de pais de uma escola é muito importante, não é? Eu acredito que os pais unidos numa escola conseguem implementar mudanças na organização da escola, no sentido da escola oferecer um serviço de melhor qualidade. O que se passa é que, e aqui entre aspas, por culpa um bocado do socialismo, as pessoas habituaram-se a esperar tudo do Estado, não é? E nós temos que, acredito, mudar o modelo no sentido de nós desenharmos uma comparticipação mais efetiva dos cidadãos, seja financeira, seja mesmo no esforço de gestão e organização de algumas estruturas. E para mim a escola é o exemplo mais relevante, não é? Porque nós temos a tendência de depositarmos os nossos filhos na escola. Muitas das vezes nem acompanhamos o evoluir, não é, da situação académica dos nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, queremos exigir do professor e depois vamos exigir do Estado. Não. Nós temos que comparticipar nas várias estruturas sociais que existem. Há bocado falaste que a culpa de nós esperarmos ou das pessoas esperarem que o Estado dê tudo é do socialismo. Mas quem nos deu foi o Estado, não foi o socialismo. Sim. Não é? Foi o Estado. O Estado é que nos habitou mal. Ou que também se habituou mal. Mas agora temos que inverter o modelo, né? Portanto, aquilo já foi feito, como é que agora é preciso criar aqui uma nova mentalidade. Como é que tu crias uma nova mentalidade com as mesmas pessoas e com as pessoas que vêm a seguir, que estão habituadas sempre à mesma coisa? Eu não sei se dá para perceber o que eu estou a dizer, porque a minha pergunta era principalmente por causa da formação, porque nós apostamos em tudo, menos na formação.
A educação não é a prioridade, devia ser, e se calhar vai estar escrito num discurso qualquer que é, mas não é a prioridade. Então, neste caso, nós andamos a construir, digo eu é que digo tudo, não tem problema nenhum. Eu também pego às vezes no carro e vou desse país fora, também vejo, não são só, eu também faço algumas coisas. Não, mas isso para dizer que nos habituaram dessa forma e nós ficamos confortáveis, quer nós, quer quem nos habituou. Sim. E agora, a minha questão é essa, nós vivemos todos numa realidade. Como é que agora tu alteras isso sem alterar os atores dessa realidade, que foram eles que propagaram isso? Mas no fundo somos todos os atores. E tu queres dizer então que todos nós temos de ser alterados? Por que não? Pronto, então temos que sair todos e deixar outras pessoas virem fazer Angola. Só que no processo de todos vamos farinhar-se, porque há uns que são bons, porque senão o país não andava mesmo, de todo, né? Então, se calhar, mas é possível, porque tirarmos todos, sairmos todos, em princípio não, mas como é que tu mudas essa mentalidade? Não, é preciso começar, não, de alguma forma é preciso começar. Há quem diga que já se começou há muito tempo. Pronto, mas então temos que continuar. Lembras-te da reforma educativa que foi feita em 2000 e logo no princípio, e que depois, 10 anos depois, veio dizer que não prestou para nada? Lembras-te? Sim, sim. Quem é que foi alguém foi responsabilizado por 10 anos de atraso do país? Percebes quando eu digo que se calhar os atores, o problema está nas pessoas que tomam as decisões, se calhar já não estão a tomar as decisões com pés e cabeça. Se calhar está um DENIC, tem que cair. Não, vamos lá ver, Tiago. Não, e eu disse bem, o Estado somos todos nós. E eu acho que é muito fácil nós atirarmos as culpas para o A, B ou C. No fundo é chutar a responsabilidade pelos outros, sempre. Alguém fez, o fulano fez... Mas tu sentes-te responsabilizado porque pessoas tomaram a decisão de desviar cenas neste país. Tu sentes responsabilidade por causa dessas pessoas? Por não ter denunciado, por não ter feito... Sim, também. Sim, Tiago. Ok. Sim. Porque tu sabias, tiveste acesso, autorizaste... Eu tive acesso, mas eu acho que não fizeste a denúncia. Eu acho que poderíamos todos coletivamente ter feito mais. Não é? E, portanto, eu não estou a assumir a responsabilidade de outrem. Ok, estás a assumir a tua. Não é? Estou a assumir a minha. E eu acho que nós, enquanto sociedade, poderíamos ter sido mais acutilante no sentido de evitar algumas situações ocorressem. E de alguma forma houve aqui uma espécie de cobardia, entre aspas, coletiva, no sentido das pessoas tolerarem o que era intolerável. Não é? Ok. Lembras-te dos casos 15+2? Sim. Aqueles jovens, se calhar, tentaram ser acutilantes. Como é que está o teu posicionamento relativamente a isso? Só para tentar perceber se tu tens noção do que acontece quando tu tentas ser acutilante, cidadão. Mas é assim, os pessoas chamam assim, disse alguém da plateia. Ok, tá bom, ok, não, vamos fazer vigília, tranquilo? Sim, mas eles... Alguém quer falar? Não pode, isso é só mesmo, estão só a tentar. Mas no final... No final fazem questões. Não, está bem, mas... É assim, quer em relação àquele processo, não é? Dos 15+2, não é? Quer em relação à abordagem, e eu aqui talvez mais enquanto jornalista, não é? No sentido de, porventura, poder fazer mais do que aquilo que fiz. E essa autocrítica para mim, vale. E mais do que até esse exercício de autocrítica, é eu estar consciente de que devemos evitar, e evitar pressupõe estar atento a evitar que novas situações ocorram, não é? E de modo mais consciente podermos, de forma cidadã, de forma responsável, não é? Protestarmos contra o que acharmos que não é correto. Ok. É filosofia? Não, eu particularmente não me sinto minimamente culpado. Ok. Eu acho que dentro daquilo que é o meu espaço eu vou fazendo aquilo que eu posso.
E conheço muita gente que vai fazendo o que pode. E então é pouco. Então, não, eu acho que nós somos indivíduos. Se fôssemos todos a fazer o que podemos, era diferente. Mas todos temos prioridades diferentes. Portanto, a minha questão é, eu não estou a falar pelos outros. Por mim, particularmente, eu não me sinto culpado. Eu, quando por exemplo... Culpado ou responsabilizado? Ou responsável. Quando, por exemplo, e eu gosto muito de ouvir o Rui Falcão vem dizer, nós todos, Dredd, não somos iguais. Claro. Nós não estávamos na mesma cena, nós não assinamos as mesmas coisas, nós não falamos com as mesmas pessoas, nós não temos que separar o trigo do joio, porque senão daqui a bocado somos todos responsáveis. E eu acho que isto é fácil. Isso é que é o mais fácil. Mas isso sou eu que sou da nova geração, falo à toa. Mas nós somos da mesma geração. Sim. Somos da mesma geração? Sim. É por isso. Não nos gostam. Olha, eu não disse nada. Tens 3 obras publicadas, todas elas sobre comunicação social. E agora és assessor do Ministério das Finanças. Em que é que se baseia o teu trabalho atualmente? Bom, o Ministério das Finanças, digamos, tem uma estrutura muito similar a vários outros departamentos ministeriais, onde, entre as várias áreas, há, digamos, um gabinete que se ocupa das questões de comunicação. No figurino atual, alguns ministérios têm uma fusão entre a área de tecnologia e a área de comunicação. No caso do Ministério das Finanças, como alguns outros, não há essa fusão, há um departamento ou um gabinete separado que se ocupa exclusivamente de questões de comunicação pura e dura. E, portanto, a nossa abordagem é olhar para as questões de comunicação interna do Ministério, desde processos que ajudem a cimentar, não só a cultura organizacional, mas o alinhamento com aquilo que são as definições de política, aí também com os aspectos que têm a ver com a comunicação externa. No fundo, funcionar como um intermediário entre o Ministério e a mídia, principalmente, mas entre o Ministério também e o grande público. Portanto, o cidadão, de uma forma geral, uma das portas de entrada para o Ministério acaba por ser por via do Gabinete de Comunicação. Portanto, há essa valência de servir como interface para ligar, digamos, a sociedade e a própria instituição, o Ministério, e aqui na sociedade, em particular, a mídia. Antes de trabalhares neste Ministério, já tinhas tido experiência no Estado propriamente? Sim, eu estive na Embaixada de Angola, em França. O que é mais interessante, trabalhar em Angola ou trabalhar fora de Angola a representar Angola? Eu gosto das duas experiências, não é? No caso da experiência francesa, foi no sentido de dar-me uma espécie de cosmovisão, né? Uma mundivivência maior, não é? A criação de network, não é? Poder perceber outras dinâmicas e, de resto, esse conhecimento, não é, que consegui trazer de fora é extremamente útil, não é? Porque eu hoje, felizmente, tenho uma facilidade de relacionamento com a mídia internacional, não é? Que começou exatamente em França. Não é? Esse contacto muito direto com jornalistas estrangeiros, não é? No sentido de facultar informação sobre o nosso país. De resto, a experiência em França coincidiu também com outro tipo de dinâmicas políticas, sociais, ou seja, houve uma espécie de normalização das relações entre Angola e a França. Portanto, tu tiveste, durante aquele período, visitas oficiais de chefes de Estado dos dois sentidos. Okay. Ou seja, na altura, o presidente angolano foi à França, o presidente francês veio a Angola, o que também já não acontecia aí na altura há uma dezena de anos, e, portanto, houve uma espécie de normalização das relações. Do meu lado, para além de algumas questões culturais,
houve sobretudo essa aproximação da relação utilizando a mídia, não é? Portanto, governantes angolanos que passassem por França, naquele período nós tínhamos o cuidado de pô-los a falar para a mídia francesa, não é? Em francês? Em inglês ou francês. E aqui já é indiferente. O próprio embaixador também tinha presença regular na mídia francesa e trazíamos para Angola jornalistas franceses que vinham para digamos, vários trabalhos de reportagem e entrevistas à volta da nossa realidade. E, portanto, eu acredito que naquela altura, pelo menos, houve uma espécie de dinamização dessa relação entre Angola e a França, de modo que em França falava-se de Angola com muito mais regularidade. Isso tudo no tempo do Zé Eduardo? Sim, foi em 2000. Eu estive em França de 2012, creio que de março de 2012 a setembro de 2015. Ok, e depois, quando chegas cá, fazes uma pausa e depois entras logo no início do mandato? Não, eu depois venho para Angola a convite do então ministro, não é? Das Finanças? Das Finanças, okay. Sim. E, portanto, venho para Angola nesta... E também por duas razões. Primeiro, porque o Estatuto da DIDO estabelece como mandato 3 anos. Ok? E eu já estava há mais de 3 anos em França. Já estava há 3 anos e meio exatamente em França. E segundo, porque... Tens a mania de cumprir ordens, tu. Vais longe, vais. Não, mas em segundo, porque eu também entendia que tínhamos cumprido objetivos muito singulares. E esta da normalização da relação entre Angola e a França era uma coisa forte. E, portanto, é claro que não foi fácil, do ponto de vista pessoal, por várias razões, deixar sem que ninguém me tivesse dito, olha, vai já ou tem que terminar a missão. Não. Okay. Eu, e a convite, neste caso, do então Ministro das Finanças, acabei por pedir para regressar para Angola e continuar a minha carreira aqui. Não? Ok. Eras capaz, imagina, estamos em agosto, eleições, e o MPLA vai para a oposição. Vem um novo partido, está no poder, e liga-te, precisamos dos teus préstimos. Estarias disponível para trabalhar com outro ministro ou presidente que não seja do partido no poder atualmente? É muito difícil, Tiago, porque há certo tipo de funções que se estabelecem na base da confiança. Ok? Estás a referir às pessoas que o Zé Eduardo tinha confiança e roubaram o país? Não, é outra coisa. É outro tipo de confiança, Não é confiança, é uma confiança. Mais uma vez, és tu que estás a dizer. Sou eu. És tu que estás a dizer. Sou eu. Eles sabem, eles é que me disseram. Eu sei. Não, mas a verdade é que em certo tipo de posições se coloca também, é verdade que não é um critério único, mas se coloca também a necessidade de se estabelecer alguma relação de confiança. Esse é um ponto. O segundo ponto tem a ver um bocado com aquilo que eu considero ser afinidade políticas e ideológicas com os partidos, de uma forma geral, né? Portanto, eu habituei-me a crescer e a acreditar em valores e princípios, ok? E, portanto, é preciso olhar para algum elemento que cria afinidade. Não é o mero convite, vem e tem essa posição para ti, não. É preciso olhar com objetividade que tipo de convite, quem está a convidar, para que está a convidar, e só depois daí tomar esse tipo de decisões. Para além de outros ponderáveis, ter familiares, amigos, todas essas pessoas contam, não é? Fiquei aqui com uma dúvida. Portanto, primeiro a confiança e depois, portanto, a pessoa em si, o cargo. Para o Estado, que é servir o povo, não devia ser com primeira competência, a eficácia. Nós não deveríamos, a mentalidade, pensar que, independentemente da pessoa, não, vamos lá ver. Eu quero servir o meu país. Tiago, se eu sou competente. Espera, Tiago, mas se alguém te
convida é porque acredita a priori nas tuas competências. Sim. Ok? E isso não é suficiente para fazer andar o país. Eu tenho que pensar depois na família. Por que é o meu Estado, que é o Estado de todos nós, mas eu tenho que ficar, de algum modo... Não, Tiago, é assim, há posições no aparelho do Estado, e eu costumo usar uma metáfora, não, é um dado que eu lembro-me de ter acompanhado na altura do presidente Obama. Okay? Eu sou um fervoroso fã. E aquilo que se dizia na altura é que os primeiros 3 meses do Obama na presidência corresponderiam a cerca de 5.000 nomeações. Dele tirar e pôr, pessoalmente. Ok. Portanto, e em França, salvo erro, até há um outro princípio, que acho que há uma espécie de percentagem de posições do aparelho de Estado que são remanejadas em função da liderança. Ok. Ok? E, portanto, vamos partir do princípio de que as pessoas são competentes. Não é normal, não é, tu colocares em certas posições pessoas incompetentes. Como é então? Depois vais dizer, sou eu que estou a falar, você que disse. Como é então? A priori, espera só. A partida, eu disse bem, a partida, ou a priori, não é calma, então normal. Vamos no normal. No nosso país, normal. O BPC afundou. Puseram lá uma pessoa que dá confiança, mas a partida não é normal, mas afundou. Sonangol está mal. Puseram lá uma pessoa, era das confianças, mas a partida não é normal. E de repente, se nós começarmos aqui num cenário, nós vamos ver que do nosso lado, é importante aqui tentar, eu estou a tentar passar a ideia de que não será mais proveitoso para nós angolanos de Cabinda ao Cunene passarmos a deixar a confiança de lado e começar a olhar para a competência, quem resolve os assuntos de facto? Sem dúvida, Tiago, nós estamos a falar a mesma coisa. Deixa-me só te dizer, é assim, o que eu estou a dizer é que, não é, quando há as mudanças, digamos, político-partidárias na governação, não é, o que ocorre é uma movimentação de quadros, não é? Os partidos colocam nas posições chaves as pessoas que acreditam que correspondem à sua família política. Sim. Mas essas pessoas, para serem nomeadas a essas posições, tem que ter uma competência. Para além da confiança, ou mais do que a confiança, tem que ter competência. Então, no nosso caso... Esse é o requisito principal, não é? Depois, há esse... Como? Não, isso estou a tentar só... É tipo uma parede, não estão não ainda. Não estão. Vão só tentar vão tirar a ideia. Não, isso por quê? Nos Estados Unidos, em França, há uma reformulação de determinadas posições. Mas, obra para. Quando muda uma pessoa lá, obra para, de repente mais 50 anos sem pagar porque mudou a pessoa e agora... Eu estou a falar de Estado, eu estou a falar de Estado, porque nós temos que começar a pensar Estado. Então, se nós queremos fazer como fazem lá fora, que normalizar. É o novo... Normalizar as coisas. Normalizar as coisas. Mas então, eu que sou cidadão, que não tem nada a ver com o teu partido, com o partido dele, porque é que eu tenho que sofrer com as tuas mudanças? Porque é que eu tenho que sofrer por causa das mudanças do país? Porque mudou o país, mudou o partido, por exemplo, e vem uma pessoa nova. E no dia seguinte, levam tudo! Levavam. Porque agora ainda não mudou. Vai mudar agora em agosto. Fica calmo, vais gostar. Então, não, isso para dizer o quê? Se calhar nós estamos a fazer repetidamente algo errado. Se calhar nós não somos competentes. Se nós não apostamos na educação, como é que nós somos competentes? Pediram o certificado ao Adalberto. Acho justo. Não, é assim... E os governantes em Angola de Cabinda ao Cunene? Tiago, nós... podemos olhar de uma forma geral para os nossos sistemas e identificar falhas e pontos em que devemos comumente melhorar. Mas o que eu também costumo dizer é que
não é uma falácia nós assumirmos, eu recuso isso, assumirmos que esteve ou está tudo mal. Nunca, eu não disse isso, tu estás a dizer. Não, o que eu quero dizer com isso é, eu sou produto do sistema de ensino angolano, completamente. Completamente. E mais, eu lembro-me, Tiago, creio que foi em 2013 ou 2004, eu concorri a uma posição na BP, com outros colegas da UPRA, na altura, e as pessoas que venceram o concurso fomos dois, eu e esse outro meu colega angolano, contra pessoas que vinham das universidades XPTO desse mundo. Okay. Portanto, o que eu costumo dizer é assim, nós temos sim pontos sobre os quais nós precisamos de melhorar, mas não está tudo uma mata queimada onde já não se aproveita nada. Tens noção que é por causa de ti, por causa de mim, não é por causa dos outros. É por causa e é isso que nos faz acreditar e ter esperança de que estamos todos nessa luta, não é? No sentido em que temos e podemos melhorar. Nós também... bebermos o princípio de que é esse o nosso país, não temos outro. Portanto, é por este Angola que vamos ter todos que lutar. É que estamos completamente de acordo. Sim. Agora me explica porque que eu e tu temos que lutar com faca e os outros estão a lutar com bazuca. É a vida. Pronto, se é a vida, se já aceitamos, tudo bem. E já que estamos nessa, o que é que fica fica mais comprido quando pegamos com a mão, o passamos entre os seios e introduzimos num buraco avermelhado. O que é que fica mais comprido quando o pegamos com a mão, o passamos por entre os seios e introduzimos num buraco avermelhado? Não responde. Minha mente é muito torpe, eu não sei o que quer dizer. Alguém sabe? Não, estamos aqui. Há uma parede, é? O cinto de segurança. Ok. O cinto de segurança. Mas eu não tenho seios. Mas eu sei, eu não disse que eram os teus, mas se estás a pensar nisso, tem aí um contacto também, mas é o cinto de segurança, essa mente, é a irreverência de hoje em dia. Estamos todos irreverentes, pronto. Casado com 4 filhos, e eu tenho que dizer isso, todos da mesma mulher. Agora é que deviam bater palmas. Agora é que deviam... Pois. Tu estás a perceber a troca de valores, porque não é normal. Não é normal. É normal. Em Angola, meninas, nem meninas, nem precisam dizer nada. Eu estou aqui. O quê? Elas sofrem. As mulheres... Não. Vai para aquilo lá. Olha, tens 4 filhos. E... O que com amor. Maravilha. O que é que os teus filhos querem ser quando forem maiores? Bom, há 2, já mais grandinhos, o 17 diz que quer ser economista, não é? O de 14, 15 ainda não está bem decidido entre direito e jornalismo, não é? Já quiseram ser futebolistas, ok? Só que depois foram treinar no campo do Petro, não é? Não foi no Petro, foi no campo do 1º de agosto. Acho que foi no campo do 1º de agosto. Nós do Petro somos organizados. Mas, e depois, tenho a terceira, de 12. Queria ser médica, mas eu não acredito porque te vejo já inclinada mais para outras coisas, não é? Entre as quais hoje em dia a natação, por exemplo. Natação? Natação. E portanto depois tenho o meu caçulo, né? Começa então, se é natação, começa já a tratar do passaporte porque não está a sair. Não, até chegar à altura da seleção já vai estar tudo normalizado. É melhor põe já. Não, até chegar à altura da seleção vai estar tudo normalizado. É assim que matam o sonho das crianças. Quantas línguas falas? Eu, o português, em definitivo, ok? O francês e o inglês. Ok. O inglês, entre os 3, é o pior. Ok. Ok? Portanto, falo melhor o português e o francês.
Mas é curioso, Tiago, porque eu quando saí de Angola para ir para a França falava melhor Inglês do que francês. Sim, mas Pronto, depois, dia a dia. Pronto, e então hoje inverteu-se e portanto a minha primeira língua é o português, a seguir tenho o francês e depois o inglês. Boa. Gostava de Línguas aprender. nacionais. Gostava. Conheces? Não E conheces, eu acredito que vou a tempo de aprender. Sim, não rir, sério, eu tenho essa ambição, não, sério. Eu a ambição estou contigo. A ganância é que não, a ambição estou contigo. A ambição estou contigo. Estamos mesmo já no final. Muito obrigado, antes de mais. Agosto, temos eleições. E depois mais 5 mandatos, eventualmente mais 5 anos de mandato. Podemos esperar, portanto, curiosidade, qual é a diferença entre a Vera e a ministra Vera? Acho que é uma boa. Eu conheci a Vera na TPA, portanto, na altura no programa de Economia. Okay. Não é? E hoje tenho a felicidade de trabalhar com a ministra Vera. E acho que é vamos dizer que é bajulação, né? Não. Mas acho que é um quadro de elevado valor, sem dúvida, não é? E acho que pode e tem condições de aportar muito mais. Né? Eu acho que creio que tem uma carreira promissória ainda pela frente também, não é? E portanto, do ponto de vista daquilo que é o seu desempenho enquanto ministra, eu acho que tem saído muito bem. De resto, eu acredito e sou apologista de que o prémio que ela recebeu há dias é não só um testemunho disso e talvez de quem trabalha diretamente com ela, de perceber o quanto está entregue e dedicado às causas do país, não é? Portanto, não é um exercício fácil, não é um exercício simples, num país com sérias dificuldades, que vinha há alguns anos a conhecer uma crise, ou pelo menos a não conhecer índices positivos do ponto de vista do crescimento, e portanto tem aqui a vantagem de, durante o seu mandato, conseguir inverter a tendência, não é? Portanto, saímos de uma recessão e tudo indica que este ano teremos então essa inversão para um cenário de crescimento económico positivo. E, coincidentemente, ano de eleições. Grande Vera, ministra. Não é coincidência, não tem nada a ver. Mas eu concordo. Quero perceber aqui uma coisa. Temos eleições. Estarias disponível para te dedicar mais 5 anos, por exemplo, a continuar a fazer a continuidade do teu trabalho? E se mudasse, imagina um dia, o presidente acorda, epá, Vera não, hoje já não, Ricardo está aí a... Como é que fica se muda de ministra? Continuas disponível, porque é a mesma ideologia. Como é que estarias disponível? É uma questão muito pessoal, mas eu vou tentar descortinar isso rápido. Eu acredito que ainda possa continuar dependendo do desafio que se coloca, ok? Mas em França foram 3 anos e meio. Nestas funções já lá vão 7. Okay. E eu hoje começo a ponderar alguma outra saída profissional. Portanto, vamos ver. Não consigo dizer nem sim nem não. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Boa. Vou fechar já. Imagina que eu sou jornalista e ligo para o assessor. Adebayo, tudo bem? Olha, li aqui que a ministra Vera bloqueou um pagamento para um prédio do ministro dos Transportes. Explica lá isso só para não escrever à toa. Bom, primeiro, o prédio não é do ministro dos Transportes, não é? Ok, sim. E o jornalista tem que ser objetivo, quer quando coloca a questão, quer depois quando vai também noticiar, não é?
Portanto, digamos, um prédio que vai, digamos, reverter para o património público, o património do Estado, não é? Portanto, não é e caberá depois digamos, a direção do património do Estado, em função das demandas que existam, não é? O património do Estado é só uma das nuances das direções centrais do Ministério das Finanças e, portanto, caberá à direção do património do Estado definir que destino e que utilidade dar ao edifício. Portanto, não é um edifício, é um processo que está em aquisição, sim, sem dúvida, não é? Mas não é um edifício que possamos dizer hoje, Tiago, que vai servir para o Ministro ou para o Ministério dos Transportes. O Ministro já nem se coloca, obviamente. Claro. Para o Ministério dos Transportes, caberá à direção do Património do Estado definir se será para o Ministério dos Transportes ou algum outro Ministério ou alguma outra instituição pública. Ok, então nem há problema. Nem há problema. Do modo geral, está tudo bem. Senhoras e senhores, Adebayo Vunes. Muito obrigado.